Olá, amigos da Rádio e TV Amor e Luz. Estamos de volta para mais um sábado de alegria e esperança, com o coração unido, participativo na fé cristã. Estamos retornando com o nosso programa Espiritismo e Atualidades. E o nosso programa de hoje tem um tema que, para nós, é importante conversarmos: o temor da morte. Estamos vivenciando dias difíceis, mas temos esperança de dias melhores que virão com certeza. Assim nós temos o consolo e o amparo dos amigos espirituais. Então hoje nós estaremos falando sobre o temor da morte. E nós já estamos aqui com a nossa equipe pronta, mas vale a pena lembrar que a crença das religiões sobre a morte ela é muito extensa, né? Se para alguns a morte é o fim da existência, para outros é apenas uma etapa. Então nós vamos abordar algumas curiosidades, inclusive falar sobre algumas crenças, como que elas se comportam diante dessa fase, desta etapa da vida, como que o catolicismo vê isso, o budismo, o candomblé, o judaísmo, o islamismo, o protestantismo e, principalmente, como que a doutrina espírita pode nos mostrar e nos trazer esperanças, palavras de consolo e de amor. Então, nós já estamos aqui com o João Carlos. Seja bem-vindo, João. Opa, muito obrigado. É um prazer imenso estar aqui novamente. E que o nosso programa seja frutífero e que a gente consiga trazer bastante ensinamento e aprender muito, como sempre. Bom dia a todos. Estamos aqui com a Enete. Seja bem-vinda, Enete. Obrigada, Cido. Bom dia, Cido, bom dia, João, bom dia a todos os nossos companheiros que nos acompanham aqui no nosso programa. Enete, você poderia nos brindar com uma prece inicial para a gente abrir o nosso programa aqui com muita luz, com muita esperança? Posso sim, Cido. Vamos então dar início ao nosso trabalho, fazendo a nossa prece inicial, pedindo a assistência dos nossos amigos espirituais que nos auxiliam, para que eles nos amparem, então, no nosso trabalho de hoje, não é isso? Então, vamos lá, concentrando os nossos pensamentos, elevando os nossos pensamentos ao alto. Nesse sábado, mais um dia de vida, mais um dia de oportunidades que a gente tem. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, o Pai, nosso Pai maior, a Jesus, o nosso mestre, nosso amigo, e vamos nos conectar com a espiritualidade e os nossos amigos espirituais que nos auxiliam, nos amparam e nos protegem, pedindo a eles discernimento, esclarecimento, proteção, amparo e muita luz, para que possamos hoje transmitir conhecimento, gerar esclarecimento e compartilhar entendimentos sobre o tema tão especial de hoje. Que sejamos abençoados e amparados em nossos trabalhos, que Deus nos ampare e nos inspire hoje e sempre. Amém. Que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Primeiramente, vamos agradecendo aqui aos nossos companheiros, aos nossos parceiros, mandando um abraço para o pessoal lá do Grupo Espírita Samaritano, na figura do nosso querido Paulo Augusto e do Alan Toledo. E também vamos estendendo esse abraço muito carinhoso lá para Barra Velha, Santa Catarina. Isso, exatamente, para a TV Espaço Espírita, lá com Dorival. Um grande abraço para todos que estão nos acompanhando essa transmissão também, ao vivo, pela TV Espaço Espírita. E não deixando aqui para trás, um abraço carinhoso, muito afetuoso para a Eunice. A Eunice Aracá, que é uma companheira, uma amiga que está sempre conosco, nos acompanhando, prestigiando e também mandando perguntas para nós. E vamos mandar um abraço para o João Luiz, que está conosco, para a Dora, a Mônica também aqui conosco, um grande abraço, muito afetuoso. Então nós estamos aqui rodeados de amigos, e amigos espirituais também, principalmente esses companheiros que nos trazem muita paz e muita alegria. E nós temos um convidado especial que daqui a pouco eu irei chamá-lo, mas para iniciarmos eu vou trazer aqui uma pergunta para o João Carlos. Tivemos a abertura aqui com a prece maravilhosa da Enete, então a primeira pergunta vai para você, João.
E é da nossa amiga Salete. Um abraço, Salete, querida amiga. A Salete pergunta o seguinte: sabemos que a morte do físico, do corpo físico, é inevitável e necessária. Também sabemos que o espírito é mortal. Então, o nosso medo de morrer seria porque perderemos o convívio com os entes queridos? Ótima pergunta, Salete. Salete, não é bem assim, não é só isso, né? Na verdade, tudo aquilo que é desconhecido nos traz insegurança, nos traz medo. A parte física, nós sabemos que é inevitável. Todos nós sabemos que um dia nosso corpo ele vai parar de funcionar, com o passar do tempo. Isso quando tudo é natural, né? Logicamente que eu estou falando na naturalidade da vida. Nós temos a convicção de que o nosso espírito, nós espíritas, né? Temos a convicção de que o nosso espírito é imortal. Agora, o fato dele ser imortal não significa... Nós temos o conhecimento, não significa... Nós temos o conhecimento na teoria. Na prática, nós não temos. Ou seja, nós sempre temos aquele temor do desconhecido, mesmo nesse caso. Então, óbvio que quando nós partirmos, nós vamos ter esse receio de que nós vamos ficar sem o convívio daqueles nossos entes queridos. Mas não é o nosso único receio. O nosso receio, como eu já falei, é tanto da parte corpórea, porque nós não sabemos como nós vamos fazer a nossa passagem. Então, nós temos esse receio também. Será que vai ser uma coisa tranquila? Será que não vai ser uma coisa tranquila? É lógico que nós não ficamos alimentando isso, mas é um receio. E também o desconhecimento. Será que aquilo que eu estou fazendo aqui na Terra vai me dar a oportunidade de eu ir para que morada lá no nosso plano espiritual, né? Então, tudo isso nos traz um certo receio. Tá ok? E esse receio, né, João, ele acontece justamente porque, de repente, a nossa fé está meio vacilante, né? Então, a doutrina espírita nos mostra um caminho aí, para a gente realmente poder nos fortalecer nessa questão. Vamos mandando um abraço aqui para Tânia. Tânia também está conosco. E eu vou aproveitar já, viu, Enete, e chamar o nosso convidado especial para colocar uma pergunta para você. Então, vou pedir para o Alexandre, um abraço ao Alexandre, na parte técnica, para ele trazer o nosso convidado especial, uma pessoa muito querida. Olá, Ricardinho, tudo bom? Olá, bom dia. Olá, bom dia a todos. Eu tenho uma pergunta para vocês, queridos companheiros. É certo que nós temos a grande maioria tem um conhecimento também da vida espiritual, e mesmo assim há um certo receio nessa partida, né? Eu pergunto, seria o apego também um dos fatores que nos causa esse medo da morte? Muito obrigada, Ricardinho, pela sua pergunta. Excelente pergunta. E vamos tentar esclarecer aqui dentro do possível. Olha, como disse o João, é o medo do desconhecido, né? Nós aqui no nosso plano, quando vamos enfrentar uma situação desconhecida, o término de um relacionamento ou uma mudança de país, mudança de trabalho, sempre gera insegurança na gente, né? E isso nos dá medo de não saber o que vamos encontrar. Então, o medo de não saber o que vamos encontrar é um dos motivos. Agora, mesmo a gente tendo conhecimento de que a nossa alma é imortal, o nosso espírito é imortal e que a nossa vida vai continuar, a gente realmente se sente proprietário de diversas coisas aqui neste mundo, nesta terra, né, neste planeta. A gente se sente proprietário dos nossos entes queridos, meu filho, meu marido, minha casa, meus bens, meus amigos, todos propriedades nossas, teoricamente, né? Porque, na verdade, se a gente for pensar conscientemente, toda a matéria deste planeta ela é transitória e temporária. E ela, em algum momento, vai deixar de ser aquela matéria.
seja o nosso corpo físico, sejam os nossos amigos, os nossos filhos, nossos parentes, todos, os nossos animais de estimação, os nossos bens, todos eles em algum momento vão se desintegrar e vão ajudar na transformação do nosso planeta. Então, se tudo vai se transformar e não é definitivo, a gente se apega a eles de forma equivocada, né? Na verdade, quando a gente encara tudo isso como uma situação transitória e temporária, a gente deveria estar exercitando, então, o nosso desapego. Em algum momento, a gente precisa estar preparado para deixar temporariamente todas essas questões que a gente entende como sendo posse nossa, porque elas não são, é ilusório. A gente, então, precisa exercitar, sim, o desapego e se preparar para, a qualquer momento, deixar de conviver, deixar de estar junto, deixar de ter aquela propriedade. Como é a sua vida sem tudo isso que está presente hoje? Se a gente começar a se planejar e se preparar para desapegar, abrir mão e deixar ir aquilo que ilusoriamente é nosso, quando chega o momento da partida, a gente sente menos medo de perder. Porque quando a gente tem conhecimento do que vai encontrar quando tiver feito a transição, a gente se sente mais seguro de deixá-los aqui temporariamente, até um segundo momento que a gente vai se encontrar de novo. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Ricardo. Muito bem, obrigado. Com certeza a resposta dessas perguntas aqui, tanto a Inete trouxe para nós, quanto o João Carlos também, já responde a primeira pergunta que a Dora Wengel havia colocado para nós, é porque tememos a morte. Então, já aproveitamos aí, né, esse espaço para essas perguntas. Mas vou trazer aqui uma pergunta para o João, da Dora, né? Outra pergunta da Dora, uma pergunta muito importante. João, a Dora Wengel, nossa querida companheira, um abraço para ela, ela pergunta o seguinte: por que a morte nos desespera ao invés de nos dar esperança? Olha que pergunta importante. Muito importante. Bem, aí é o entendimento de cada um, né? Esse desespero, ele depende muito do nosso conhecimento, do nosso aprimoramento ou não. Cada um tem o seu momento de luto, vamos dizer assim. Todos nós, quando temos uma perda muito grande, precisamos daquele tempo. E esse tempo depende de cada um e deve ser respeitado, né? No passado, as pessoas até utilizavam um tipo de identificação para que as pessoas que tivessem convivência com ele soubessem que ele está de luto. Era uma roupa... A roupa preta era até um exagero, mas um fumo no braço, alguma coisa que demonstrasse que ele está num período de luto, até que ele saia na rua e as pessoas respeitem um pouco mais. Hoje não se tem esse respeito praticamente. A pessoa nem sabe quem é o vizinho mais praticamente, né? Você não sabe o sentimento que aquela pessoa tem. Então, uma coisa é essa, aquele momento de luto que todos temos que ter. Então, a dor que não passa, ela não passa uma dor, ela simplesmente a gente sente a dor e ponto final. A forma como você vai conviver com ela é que varia de cada pessoa. E o seu conhecimento, que você sabe que essa vida continua, que nosso espírito é imortal, nós temos esse conhecimento. Que a vida é passageira, que as nossas conquistas espirituais, eu estou falando que os nossos sentimentos, que as pessoas que nos cercam, nós nunca vamos perder esse contato. Quando a gente tem esse conhecimento, já é um alento. Para as pessoas que não têm esse conhecimento, que são extremamente ainda materialistas, é muito difícil realmente essa perda, porque para ela, a partir do momento que ela fizer a passagem, ela perdeu tudo. Até é uma questão da outra pergunta, né? É muito difícil ela compreender que vai deixar aqui seu carro, que vai deixar aqui sua casa e que ele acabou.
né? Este é um sofrimento muito grande. E agora a gente já inverte. Mesmo assim, nós temos todo esse conhecimento, mas vocês vejam que quando a ordem natural das coisas acontecem, tudo bem. Quando há inversão dessa ordem natural, você esquece tudo que eu falei. Imagine, você está preparado para perder hoje um ente querido, seu pai, sua mãe. Mas ninguém está preparado para perder seu filho. Então a ordem natural inverte. A sua sensação e o seu desespero já é maior. Por mais contato, por mais espiritualidade que você tenha, você vai precisar de muito mais tempo para esse luto. Diziam os gregos antigos uma coisa: a diferença entre paz e guerra. A paz é quando o filho enterra seu pai. E a guerra é quando o pai enterra seu filho. Isso é uma das frases mais profundas que existem. E que a gente tem que ser sempre isso em mente. Então, vamos dar tempo ao nosso luto. O desespero não é um desespero, muitas vezes. Ele é um sentimento que está ali, é uma dor e não vai apagar. Mas nós temos que conviver e saber que a vida vai continuar. Essa é a grande verdade. E temos a certeza de que ela continua mesmo, sem dúvida. Essa pergunta da Dora é muito importante, a gente pontuou algumas coisas aqui, ô João, e você falou na questão da dor, né? Vamos lembrar que a dor, ela ocorre sim, né? Nós até entendemos que durante esse trauma, a dor, ela vem acontecer, e com o passar do tempo, a gente vai realmente no nosso coração amenizando essa dor. Mas a dor, né, a gente até entende que ela ocorre, mas o sofrimento não precisa ocorrer, né? Se a dor é inevitável, o sofrimento por si só é inevitável. Então, não devemos sofrer por uma pessoa ter partido para a pátria espiritual, né? Porque a dor de ter perdido não pode ser maior do que o prazer de ter convivido com aquela pessoa em nossa vida, né? Então, a gente entende isso de uma forma muito peculiar. E como a Dora colocou uma pergunta muito bacana aqui, ao invés de nos desesperar, por que não termos a esperança? A doutrina espírita, ela nos alenta a respeito da vida futura, e a gente lembra das várias crenças em respeito da morte, e só lembrar que, por exemplo, lá no México, né? O México é um país muito peculiar, e o dia de finados é comemorado com festa, com muita alegria, olha só, né? As culturas, como que elas divergem umas das outras, e a gente entende que essa festa, essa alegria, nós também deveríamos ter ela no coração, já que nós sabemos que o amigo que parte para a pátria espiritual, ele vai estar sobre o amparo divino, né? Então, as nossas preces, com certeza, elas devem realmente municiar de alegria o coração desses que partem, né? Pode falar, João, pode falar. Me permita só uma coisa, existe até uma frase, eu não sei quem falou, mas acho que é até da filosofia budista, né? De que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, né? Exato. Você macerar a dor é torná-la desespero, e isso não se deve ser feito. Você deve, como eu falei, ter aquele momento de luto, que é um direito seu e todos devem ter, mas fazer com que isso aí te impulsione para a sua vida, que seja um aprendizado realmente. Exato. Agora nós temos uma outra pergunta aqui que eu vou direcionar para a Inete, mas antes eu vou registrar um abraço muito afetuoso aqui para o Romualdo, que está sempre nos acompanhando, a Rosângela também está aqui conosco, nos acompanhando, a Rosângela Solmara. Nós temos aqui também o nosso querido companheiro Antônio Cassis conosco, que maravilha ter a presença do Cassis aqui nos propiciando a alegria de estar participando conosco. Inete, mais uma pergunta da Dora, depois eu vou passar dos outros participantes. E por falar em participantes, vou lembrar aos participantes, aos companheiros que estão nos acompanhando aqui, que eles podem enviar as suas perguntas através do nosso chat, né? Nós estamos ali justamente no Facebook, é só entrar lá e colocar a pergunta, que nós teremos muito prazer em aproveitar essas perguntas para aprendermos junto e responder. Inete, a Dora, ela pergunta o seguinte: é verdade que o tripé conhecimento, prece e trabalho no bem, trabalho no bem, nos fortalece para situações difíceis como a morte, por exemplo? Obrigada, Dora. Pergunta
Muito importante para a gente, viu? Sim, vamos falar sobre esse tripé. Como nós estamos conversando aqui, cada família tem a sua crença, tem a sua formação, as famílias são treinadoras, né? Elas nos formam, e junto com elas vêm nossos valores e as nossas crenças. Cada religião tem sua crença em como é essa transição, né, em relação à morte. Então, como a história da humanidade já aconteceu em diversas vezes, o que era conhecimento e verdade até um determinado ponto, a partir de um determinado momento com conhecimento, aquilo se transforma numa nova verdade. Então, a nossa evolução faz isso, com que o que era conhecimento antes, o que era verdade antes, no futuro passa a não ser mais, ele evolui. Então, se a gente não se atualiza em relação a este conhecimento, não busca informação em relação ao que é a morte, o que ela significa, o que está envolvido nesse momento de transição, se a gente evita esse assunto, se a gente não busca se inteirar a respeito do que é a morte, nós vamos estar com venda nos olhos. Nós não vamos saber, não estaremos preparados para enfrentar este momento, né? Então, ter conhecimento sobre o que é a transição da morte, ela é essencial para a gente conquistar confiança e diminuir o nosso medo da dor. Quanto maior o conhecimento, maior a confiança, maior o equilíbrio, para a gente passar por esse momento com menos dor. Não que ela não vai existir, porque nós ainda estamos num plano onde a dor ela vai acontecer. Nós estamos num plano de provas e expiações, então nós vamos enfrentar a dor num certo grau. Agora, com pouco conhecimento sobre o assunto, a dor ela vai ser muito grande, a ponto de gerar desespero. Então, buscar o conhecimento, a doutrina espírita, ela veio nos trazer a revelação de forma... descortinou o plano invisível, né? O plano espiritual, em todos os detalhes, mostrando a escala espiritual de evolução, mostrando como é a transição da nossa vida corporal para nós, voltando para a nossa vida espiritual. Então, através do conhecimento da doutrina espírita, a gente se prepara para este momento de uma forma mais equilibrada. Então, este é o ponto do conhecimento. Em relação à prece, quando a gente mantém o nosso espírito em prece, a gente se conecta com os nossos entes espirituais, os nossos amigos espirituais que vão nos amparar neste momento difícil da transição. Nos mantém amparados em segurança. E, por último, o trabalho. Por que o trabalho no bem? Porque a nossa vida futura no plano espiritual, ela vai depender das nossas ações no momento presente, no nosso trabalho, no momento presente, no que estamos fazendo neste momento com a nossa oportunidade de vida neste corpo. Então, se o nosso futuro depende do que estamos fazendo agora no presente, se nós fizermos um trabalho bonito, no bem e bem feito, nós estaremos colhendo frutos para utilizar lá na nossa vida espiritual. Espero com isso ter auxiliado na resposta, Cido. Sim, com certeza. Vamos aproveitar aí e falar a respeito da prece, que você colocou muito bem aí, que também está dentro da pergunta da Dora, para lembrar aos nossos amigos que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, lá no item 10, nós temos esse capítulo somente direcionado a preces, tá? E existe um prefácio lá a respeito das preces, que é interessante, eu vou ler aqui para vocês, se me permitam. Diz assim Allan Kardec, através dos amigos espirituais: as preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra têm por fim, não apenas proporcionar-lhes uma prova de simpatia, mas também ajudá-los a se libertarem das ligações terrenas, abreviando a perturbação que segue sempre a separação do corpo e tornando mais calmo o seu despertar. Mas,
Ainda nesse caso, como em todas as demais circunstâncias, a eficácia da prece depende da sinceridade do pensamento e não da abundância de palavras, ditas com maior ou menor ênfase, e das quais, na maioria das vezes, o coração não participa. As preces que partem realmente do coração encontram ressonância no espírito a que se dirige, e cujas ideias estão ainda em estado de confusão, como se fossem vozes amigas a despertá-los de um sono. Então, Allan Kardec traz para nós aqui de uma forma muito amorosa a importância da prece para esses amigos que partem para a pátria espiritual. Vamos aqui deixar um bom dia para o nosso amigo Robson, que está nos acompanhando. Também pode encaminhar suas perguntas. Robson, fique à vontade para mandar perguntas. Um bom dia também para Érica. A Érica está aqui conosco também nos acompanhando, e também a todos. Podem encaminhar as suas perguntas. João, temos aqui uma pergunta aqui da Cida também. E essa pergunta, ela coloca da seguinte forma: a doutrina espírita pode nos ajudar a perder o medo da morte? Nossa, sem dúvida. A compreensão da morte, do porquê da morte, das etapas por quais nosso espírito passa, o porquê de determinadas situações que passamos aqui na Terra, a compreensão disso, sem dúvida alguma, vai nos beneficiar, né? Só me repete a frase novamente, Ciro, por favor. Eu perdi o raciocínio aqui. Se a doutrina espírita pode nos ajudar a perder o medo da morte? Sem dúvida. Então, porque existe aquela dor, a dor narcísica, né? Aquela que nós sentimos dentro de nós e prendemos aquilo, fica dentro de nós, que nós não conseguimos colocar isso para fora. E existe aquela dor que nos impulsiona a ajudar o próximo, que faz com que a gente impacte positivamente em outras existências na vida. Isso a doutrina espírita procura nos passar. O trabalho edificante, enfim, a crença em que o nosso espírito é imortal, a crença de que nós estamos aqui e que nós planejamos a nossa existência justamente para que possamos aprimorar o nosso espírito, a nossa espiritualidade. Essa compreensão nos ajuda, sem dúvida, a compreendermos e entendermos a morte, né? Isso não significa que não tenhamos um receio da morte. O receio da morte é necessário justamente porque quando nós recebemos esse nosso corpo, nós temos que cuidar dele justamente para que a gente possa fazer todas essas tarefas que a doutrina espírita nos ensina que nós vamos ter que fazer. Então, o cuidado com o nosso corpo, o cuidado com o nosso organismo, que acaba se tornando em receio da morte, é até em função disso. Nós temos esse entendimento que o nosso corpo, ele é importante. Por isso, nós temos que ter esse certo receio. Mas a doutrina espírita nos ajuda a entender justamente isso, que nós estamos aqui de passagem, que é um momento da nossa etapa da vida, da nossa vida eterna, que estamos aqui para aprendizado e que temos que compreender isso e utilizar todo tipo de experiência em benefício do próximo. Vamos aqui deixar um abraço aqui para Moni Marinelli, para Vida Verdelli e também para o André Pascolati, que está nos acompanhando neste momento também. Enete, nós temos aqui uma pergunta da Cida Noronha, nossa companheira. Um abraço, Cidinha. E ela pergunta aqui para a gente: morrer seria mesmo um descanso eterno? Oi, Cida, obrigada pela pergunta, viu? Olha, Cido, nós vivemos por muitos e muitos anos com a crença, com diversas crenças, né? Algumas delas, por exemplo, de que após a morte nós teremos 3 destinos, por exemplo. O inferno, onde nós ficaríamos ali eternamente, né? Mesmo se arrependendo, a gente não teria como sair de lá. O purgatório, onde a gente teria
estaríamos em sofrimento ali por um momento temporário, expurgando os nossos pecados, e o céu, onde nós iríamos e ficaríamos definitivamente lá, como anjos, né? Numa paz eterna e, enfim, sem muitas atividades, teoricamente. E essa paz, eu entendo como nós poderíamos ter uma paz eterna e definitiva, num descanso definitivo, se nós não temos a certeza se os nossos entes queridos também estão bem, e se algum deles estiver em algum desses outros locais de forma definitiva e eu nunca mais puder vê-los, como eu posso seguir em paz e descansar? Isso para muitos não faz sentido, né? Para muitos questionam isso. Então, como seria um descanso eterno se há muitos seres humanos não estão em situação de paz ou não estão em equilíbrio? Então, descansar eternamente, a doutrina espírita nos revela que não é um descanso eterno, é um trabalho eterno. Nós vamos trabalhar na nossa evolução e na evolução e auxiliar os nossos irmãos na evolução deles também. Então, é um progresso evolutivo. Após a nossa transição, a gente segue no desafio de lapidar a nossa intelectualidade e a nossa moral, para que sejamos cada vez mais evoluídos, melhores seres humanos. E a gente vai auxiliar também aqueles nossos irmãos que não tiveram ainda a oportunidade de ter o conhecimento e de estar evoluído intelectualmente e moralmente, respeitando, claro, o momento de cada um. Então, não estaremos descansando numa rede, num dia ensolarado, tomando água de coco tranquilamente, não, viu, Cida? Nós vamos trabalhar bastante na nossa evolução, porque nós não somos perfeitos e a gente precisa trabalhar as nossas imperfeições e dar auxílio aos nossos irmãos que também precisam trabalhar as suas imperfeições. Então, aquela ideia que muitos fazem de que ao morrer, diante aí da doutrina católica, como muitas pessoas entendem, quando se morre, vai para o céu, vai tocar harpa junto com os anjos. Nada disso? Vai ter trabalho mesmo? É isso, Inete? Bastante. Bastante, né? Então, olha assim. Lembrando, né, Cid, que quando a gente não está mais no nosso corpo, a potencialidade do espírito, ela amplia muito, né? Hoje nós estamos limitados aos nossos sentidos, visão, olfato, audição, e quando nós fazemos a transição, essas habilidades, elas se ampliam, então aumenta também a nossa capacidade de trabalho, o nosso potencial, e a gente consegue, então, auxiliar ainda mais. Correto. Só lembrando, né, que diante dessa crença, do jeito que é colocado aí, diante da crença católica, nós falamos aqui, queríamos comentar um pouco a respeito da morte na visão de várias crenças, e nós vamos fazer isso durante o programa, só lembrando que a crença do céu, do inferno, do purgatório, né, afasta dos católicos a ideia da reencarnação, né, como você muito bem colocou, né, então a gente tem aí esse prisma pela questão da visão da doutrina católica. Em contrapartida, no budismo, ao contrário dos católicos, os budistas acreditam em reencarnação após a morte. E eles entendem que o espírito volta à vida em outro corpo, né? E que as ações influenciam, justamente, e que existe uma escala evolutiva. Inclusive, Buda compara a morte e a reencarnação como um ciclo de dormir, como sonhar e acordar, né? Então, as reencarnações acontecem aí, no caso da visão budista, né? Acontece de tal forma que o espírito se liberta dos karmas. Então, a gente tem uma visão. E depois nós vamos comentar sobre a visão a respeito das religiões de matriz africana, como que eles entendem a morte. A gente vai comentar rapidinho também, para não tomar tempo no nosso programa, porque nós temos várias perguntas aqui. E o João está ansioso para responder mais uma pergunta. Estou aqui vendo o semblante dele que ele fala, olha, cadê a minha pergunta, Cido? Nervoso. Ô, João, mais uma aqui da Cida. Cida, ela pergunta o seguinte: no que a doutrina espírita se baseia para afirmar a inexistência da morte? Justamente na imortalidade da alma.
né? A partir do momento que o nosso espírito é imortal, aquele conceito de morte fica só no plano físico mesmo, é o corpo que foi. E nós já passamos por várias mortes, felizmente não lembramos, né? E por isso que nós temos o receio, porque a gente não sabe como é. Mas a imortalidade, este conceito é totalmente visando a espiritualidade. O espírito imortal, o espírito que vai seguir sempre, as nossas experiências que vão cada vez mais aprimorando, cada vez mais nos aperfeiçoando, os nosso ciclo de convivência das pessoas que nós amamos, nós vamos continuar sempre amando. Enfim, a morte é apenas um momento de passagem, um momento que nós vamos voltar ao nosso plano espiritual e que tentamos aproveitar ao máximo o momento que estamos aqui, porque isso é uma escola. E vamos voltar lá para cima para termos um novo aprendizado, ver onde erramos, onde não erramos, e voltamos aqui para tentarmos continuar a evoluir. Então, nós vamos continuar sempre evoluindo, né, João? Com certeza. Isso é importante, né? Lembrarmos disso aí, que nós temos aí a doutrina espírita nos dando a clareza de que a vida, ela não se dá somente aqui na questão do corpo físico, né? Que o espírito, ele sobrevive. Então, isso é muito importante. A imortalidade da alma, que, como é colocado pela pergunta da nossa querida amiga, ela se dá no conhecimento, né? Nós temos aí os amigos espirituais nos trazendo justamente muitas informações a respeito disso, sem dizer que muitos dos amigos que buscam consolar o seu coração diante da perda de um ente querido, né? Buscam através das psicografias, das mensagens psicofônicas, buscam o entendimento, né? E buscam justamente compreender como que está o seu ente querido, né? Então é importante também lembrarmos que a doutrina espírita traz aí esse consolo, esse amparo, e nós temos um maior exemplo disso, o nosso querido Francisco Cândido Xavier, né, que com as suas cartas às mães e tudo, e as psicografias sempre trouxe o consolo, o amparo, e para nós mostrou a existência da vida após a morte. Nós temos aqui o Robson fazendo uma pergunta aqui, Enete. A pergunta do Robson é a seguinte: o medo é um bloqueador para se entender a morte? Robson, obrigada. Excelente pergunta, viu, Robson? Obrigada mesmo. Se o medo é um bloqueador para entender a morte? Sim. O medo é o principal bloqueador, né? Ele bloqueia a nossa vontade de ter esclarecimento sobre a morte. Muitas pessoas preferem evitar o tema, né? Principalmente porque culturalmente, em muitas culturas, não é o caso da mexicana, como o Cido comentou, mas especialmente na nossa história aqui no Brasil, a morte ela é associada a algo fúnebre, triste, a desintegração do corpo, né? É sempre associada com algo que não é bonito, que é triste, que é feio, que é doloroso. Então, as pessoas evitam o tema, têm medo de falar sobre o assunto e preferem evitar pensar neste momento. Passam, às vezes, uma vida toda sem querer tocar no assunto. E isso tira delas a oportunidade de ter se preparado, junto principalmente com a sua família, de ter vivido de forma diferente junto à sua família, de ter falado o que era necessário e importante, de ter tido a oportunidade de colocar os verdadeiros sentimentos, as suas vontades, enfim, e de ter vivido de forma diferente. Muitas pessoas, depois que passam pela transição da morte, que perdem os seus entes queridos, acabam caindo no arrependimento. Muitos vivem no arrependimento de não ter dito, de não ter feito, de não ter falado, de não ter vivido, de não ter aproveitado de uma forma diferente. Isso tudo por medo de falar no assunto, de medo de encarar que isso vai acontecer, mesmo sabendo que um dia isso vai chegar e que o corpo vai se desintegrar. Quando a gente aceita e encara isso com naturalidade,
a gente aproveita a oportunidade de viver o presente de forma ampla e intensa, aproveitando cada minuto e cada momento para viver com o coração mesmo, viver de forma intensa e preparando a nós e os nossos entes queridos para o momento da despedida. Então, muitas vezes a gente vê pessoas, principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos passando, você vê que tem famílias que acabam encarando esse momento e essa perda com dor, mas com resignação, com equilíbrio, com paz, né? Mesmo no momento de dor. Mas você já vê outras famílias se arrependendo, se desesperando, perdendo o equilíbrio, se revoltando, sentindo raiva, porque não puderam e não tiveram a oportunidade de aproveitar aquele momento de vida juntos para poder se preparar e viver aquelas oportunidades de forma intensa. Então, o medo de encarar a situação de morte antes e com tranquilidade, ele realmente é o principal bloqueador para a gente poder passar por esse momento com um pouco mais de equilíbrio e paz. Equilíbrio e paz é importante na nossa vida, e amigos espirituais, assim como muitos daqueles que estão também na doutrina e outras religiões, trazem quando nos consolam o coração, né? Quando nos amparam, né, Nete? Lembrando aos amigos que nós temos aqui Richard Simonetti também, que partiu para a Pátria Espiritual, escritor espírita também, e ele tem uma série de livros de uma forma muito leve, suave, e ele tem um livro que chama Quem Tem Medo da Morte. Então eu indico aos nossos amigos buscarem esse livro, e temos vários temas lá, né? Então ele vai trazendo em cima de uma dissertação que é colocado algumas frases, por exemplo, ele busca lá no Evangelho segundo o Espiritismo algum conceito a respeito da morte, e ele vai discorrer sobre isso com uma naturalidade, com uma destreza muito suave, né? E vamos lembrar que Allan Kardec nos diz o seguinte: para se libertar do temor da morte é mister poder encará-la sob o seu aspecto verdadeiro, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível. O João Carlos, meu querido amigo, nós temos uma pergunta do nosso companheiro que está aqui conosco, o Romualdo Ayrton, e ele coloca o seguinte: amigos, existe alguma explicação parábola, né, com o que aconteceu comigo? Perdi meu pai e minha mãe aos 38 anos e continuo sonhando com eles pelo menos 2 ou 3 vezes por mês. Como que se dá isso, João? Nosso parente parte para a pátria espiritual e a gente sonha constantemente com ele. Como que são esses encontros? O que acontece? Você pode ajudar o nosso amigo aí, o Romualdo? Sem dúvida, Romualdo. Pai e mãe, sem dúvida, são aqueles que a gente vai ter sempre no coração, aqueles que nos deram a vida, aqueles que nos deram os ensinamentos, aqueles que nos deram, enfim, aquilo que somos hoje. Devemos isso aos nossos pais e nossa mãe. A partida deles não significa que espiritualmente eles não vão estar próximos de você a vida toda. Inclusive quando chegar a sua vez também, né? Com certeza, sempre nós vamos estar contando com eles. Esse pensamento que você tem, quando nós vamos dormir, nosso espírito ele fica livre, ele fica no universo livre, fazendo aquilo que pode fazer, normalmente trabalhando, auxiliando em grupos, enfim, nós trabalhamos mais dormindo do que acordados muitas vezes, né? E essa possibilidade, essa oportunidade de conseguirmos continuar convivendo com essas pessoas que tanto foram importantes para nós nosso momento de encarnado aqui na Terra, nós vamos continuar com essa convivência. Então, provavelmente, além do seu pensamento estar sempre neles, porque acho que é uma coisa que nunca vai sair da nossa cabeça, é nosso pai e nossa mãe, né? Com certeza também você vai ter essa oportunidade de estar convivendo com eles espiritualmente. Provavelmente ainda continua tendo, inclusive, muitos ensinamentos e muita orientação. Então,
que você tem realmente é uma coisa que você tem que agradecer muito a Deus e ter essa felicidade de continuar convivendo com eles ainda. Pelo menos você lembra de 2 ou 3 vezes por mês, mas acho que é muito mais, meu querido, com certeza. Verdade, né, João? A bondade divina, a misericórdia divina é tão maravilhosa em nossas vidas, né? Que nos permite esses encontros com espíritos afins, né? Afinizados, simpáticos a nós, que já partiram para a pátria espiritual, nos dando alento, né? Nos trazendo esse consolo. Então, mais uma prova de que a vida continua. Isso é muito importante. Nós temos aqui mais uma pergunta do Robson, mas primeiramente vamos mandar um abraço para Márcia e Alves Moreira, que está nos acompanhando. E lembrando aqui, a Rosângela Sobar, eu até vou pedir para o nosso querido companheiro aqui, o Alexandre, colocar na tela. Ela diz o seguinte, que a psicografia é uma oportunidade maravilhosa para sabermos como estão nossos entes queridos nessa nova etapa da vida, no plano espiritual, e dar força para continuarmos nossa jornada no plano físico. Isso mesmo, Rosângela. Exatamente. Nós temos aí o consolo e o amparo. Isso é muito importante para a gente. O Robson, eu vou mandar para você de novo, Enete. O Robson está aqui com umas perguntas muito bacanas, legal. Obrigado pela pergunta, Robson. Obrigada, Robson. E ele pergunta para você, Enete. Se eu desencarnar e acordar num lugar ruim na espiritualidade, o que eu devo fazer, hein? Robson, que pergunta incrível! Obrigada, que legal, bacana mesmo. Olha, que eu acho que a maioria tem medo exatamente disso quando desconhece, né? O que é que eu faço, como dizem hoje, se der ruim, né? O que eu vou fazer se der ruim? A gente brinca, mas é uma situação bastante delicada. A gente realmente tem esse medo. E tudo vai depender também do quanto a gente se preparou para esse momento, não é mesmo, Robson? Se a gente encarou a morte como uma situação que ia chegar e a gente se preparou a cada momento, deixando os nossos queridos todos os dias como se fosse o último dia, com amor, com carinho, certamente a gente faz essa transição de uma forma mais suave, mais preparada, inclusive, né, João, para encontrar não só os nossos pais, mas todos os outros pais e irmãos e familiares que nós tivemos por toda a nossa vida, que estão lá nos auxiliando, nos esperando, nos aguardando. Então, por isso é um momento de esperança, porque a gente vai ser bem acolhido. Ainda, Robson, que aconteça de num momento de perturbação, a gente acordar num lugar que não é tão bom, que não seja tão bonito, que não seja tão agradável. Mas tudo isso vai ser reflexo do nosso pensamento e da nossa situação mental. Se a gente estava vivendo em situação difícil, de incerteza, de insegurança, de transtorno e até de pavor, se nós não estávamos bem, se a gente acabou falhando e ferindo as leis divinas, se a gente cometeu algo que não era tão bom, se a gente feriu pessoas, se a gente cometeu algum crime, ou se a gente fez alguma coisa que não é tão positiva, pode acontecer de aquela perturbação, daquela culpa, daquele remorso e aquela situação tomar conta da nossa mente e nos colocar num ambiente que não é tão bom, porque a gente acha, inclusive, que a gente não merece, porque a gente falhou e por isso não merecemos estar num lugar bom. Então a culpa, o remorso e o transtorno mental que isso causa na gente pode fazer a gente achar que não merece e acordar, às vezes, num lugar que não seja tão bom assim. Porque muitas vezes a gente realmente acredita que não merece porque nós falhamos. Porém, quando a gente tem o entendimento de que a bondade e a misericórdia divina ela é muito grande, que ela é imensa, a gente entende e aceita que nós temos novas oportunidades, que nós merecemos corrigir e ter uma nova oportunidade.
se a gente entende e se perdoa e aceita que a gente pode ter uma nova oportunidade, a espiritualidade divina, todos aqueles nossos amigos que estão lá nos aguardando, vão ao nosso encontro e vão nos resgatar, desde que a gente aceite a ajuda. A gente vai aceitar a ajuda se a gente se perdoar, aceitar que nós erramos, sim, erramos feio, pisamos na bola feio, mas que a gente pode e deve ter uma nova chance de reaver, de corrigir aquilo que nós não fizemos de tão bom assim. E que o amor e os laços que nós criamos em outras vidas e nessa vão nos auxiliar nessa jornada de recuperação. Então, não tenhamos medo, mesmo quando a gente errar e for para um momento de transição com transtornos, com culpa e com remorso, tenhamos fé, porque Deus é misericordioso, temos muitos amigos que nos amam e eles virão ao nosso auxílio para nos amparar e nos auxiliar nessa recuperação. Ótimo, e nós temos aí a oportunidade de nos recuperar, né, justamente através das preces, das orações, como foi colocado anteriormente. Rapidamente, que aproveitando, como eu falei para todos aí, nós vamos dando aqui uma parcial a respeito da crença da morte em várias religiões, doutrinas, né? Então, nas religiões de matriz africana, por exemplo, como Candomblé, Umbanda, né? Eles acreditam na continuidade da vida por meio da força vital, imortal, né? E eles entendem que ao morrer o espírito passa para outra dimensão e se junta a outros espíritos, aos guias e os orixás, né? Então, para eles a morte não é o fim, é uma mudança também. E a curiosidade é que assim também, né, como algumas outras religiões, e por exemplo aqui no caso essa crença aqui, não permite a cremação dos corpos daqueles que partiram para a pátria espiritual. Já no judaísmo, para os judeus, a alma é eterna, é apenas o fim do corpo, da matéria. Cada um está na Terra por um motivo, por uma missão a cumprir. Porém, não há uma certa clareza entre eles o que é reencarnação e o que é ressurreição, tá? Então, a doutrina do judaísmo, ela tem realmente esse descompasso sem entender o que é reencarnação e o que é ressurreição. Mas eles também entendem que a situação do espírito está conectada ao modo com que a pessoa viveu no mundo terreno, se ela praticou coisas a respeito do bem, né? E como que isso lidar. E eles também não permitem a cremação dos corpos. Já lá no islamismo, para estes, a morte é apenas a separação do corpo, tá? E nessa religião acredita-se também no paraíso e no inferno, assim como os católicos também acreditam no juízo final, tá? E dizem eles que quando Allah, né, encontrará este, trará para a vida todos os mortos. Então, para eles morrer, né, a alma fica guardada, aguardando o seu dia, e como muitas doutrinas também evangélicas acreditam, né, que a alma fica aguardando o seu dia para o julgamento final. Então, só alguns pareceres a respeito de algumas doutrinas que nós estaremos aqui falando, porque a gente está aqui conversando sobre a doutrina espírita, então é importante trazer um pouco desse conhecimento para os nossos ouvintes. Estamos com 53 minutos, já chegando ao final deste nosso encontro maravilhoso, então eu gostaria de pedir aqui ao João Carlos que ele trouxesse aqui para nós, nesse momento aqui, a sua participação final aqui, e depois aqui a Inete também trazendo para nós aqui com muito carinho as suas palavras aqui nesse encerramento do nosso programa. Como sempre, passa muito rápido, né, esse nosso programa. Exato. É um assunto que realmente daria para conversar, acho que o dia inteiro, né? É um prazer muito grande estar aqui novamente. E dizer o seguinte, que a vida é muito curta para ser pequena. Vamos tentar a cada dia buscar ajudar o próximo ao máximo que nós podemos, com nossos defeitos, nossas qualidades, vamos aceitar aquilo que nós somos, mas buscar sempre ajudar o próximo, a caridade, porque é isso aí que vai nos fazer, acho que foi o Robson que perguntou, acho que é isso aí que vai nos fazer desembarcar num lugarzinho melhor, né? Quando chegar nosso momento, né? Onde seremos amparados por nossos irmãos. E aceitar a tristeza, porque a tristeza da perda, ela, na verdade, era um processo de libertação.
temos que encarar isso sempre como sendo um processo de libertação e que vai nos impulsionar para a nossa caminhada, que nós não sabemos quanto vai ser, mas que enquanto tivermos a oportunidade de usufruir dela, que façamos com a melhor qualidade possível. Um abraço a todos aí. Suas considerações, Emente? Fique à vontade. Obrigada, Cido. Eu quero compartilhar com os nossos colegas que, por diversos momentos na história da humanidade, a gente teve novidades, né? Assim, informações que vieram nos fazer perder as crenças antigas e entender que haviam novos valores, novos conhecimentos, né? E um dos principais momentos da história da humanidade foi a presença do nosso Mestre Jesus, né? Que ele veio com todo amor e carinho mostrar, para trazer lições para a gente pessoalmente. Ele veio pessoalmente dar exemplos para a gente de como cuidar do nosso próximo, como lidar com as diferenças, não julgar para não ser julgado, enfim, foram tantos ensinamentos que ele trouxe para a gente, e no final ele deu o maior de todas as lições, que foi, após o seu desencarne, após o fim da sua vida no corpo físico, ele retorna em espírito para mostrar para a gente que a vida continua, e que ela pode continuar de uma forma muito bonita e muito bela, se a gente souber aproveitar o momento em que a gente estava aqui encarnado. Ele deu um belíssimo exemplo de todas as lições que ele trouxe para contribuir com nós, humanos, com a nossa humanidade, de como sermos melhores uns com os outros. E, ao final, ele deixou a maior lição, que é: o espírito sobrevive à morte do corpo físico. E mesmo após a morte do corpo físico, nós podemos continuar de uma forma muito bela, muito bonita. Ele continuou ajudando e ainda disse mais: no futuro eu vou trazer mais conhecimento consolador para vocês entenderem que existe toda uma existência futura e que os laços de amor que foram criados, eles não se encerram. Se o amor sobrevive à morte do corpo físico, nós temos aí uma garantia de sermos amados eternamente por nossos queridos, por Jesus e por nosso Deus Pai maior. Então, se nós somos eternamente amados, isso já nos traz um alento muito grande, uma paz e uma segurança de que, seja lá o que for que acontecer, nós estaremos sendo cuidados e bem amparados pela espiritualidade e pelo nosso Pai Maior. É isso, Cido. Muito agradecido. Gostaríamos de ficar por mais tempo ouvindo você e o João, mas nós temos o nosso tempo aqui. Belas palavras também, viu, Emente? Parabéns, muito bom. Vamos deixar registrado aqui no nosso finalzinho um abraço para o Sandro Pereira, que está nos acompanhando, e lembrando dos nossos parceiros, o Grupo Espírita Samaritano, que está junto conosco, e também a TV Espaço Espírita. Um abraço para todos os ouvintes e quem está nos acompanhando, e ao Dorival Estrelou, que está aqui junto conosco, aqui diante da TV Espaço Espírita. E, para finalizarmos esse nosso encontro, eu gostaria de ler para vocês uma mensagem de Santo Agostinho. Santo Agostinho diz o seguinte: a morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem um nome que vocês sempre me deram. Falem comigo, como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nós fazíamos junto. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora dos seus pensamentos agora que estou fora das vossas vistas. Eu não estou longe, apenas estou
do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela como sempre foi. Beijo no coração de todos, um bom final de semana. Até o próximo programa.